Pode começar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto da família, dedicado a você e a todos os seus amados, para que o Senhor possa te alcançar e abençoar e onde você está. Neste momento, nós vamos dar início a essa programação, convidando você a fechar os seus olhos aí onde você se encontra, para podermos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar na tua presença, para ouvir a tua palavra que chega aos nossos corações, nos trazendo uma mensagem de esperança e de conforto em momentos tão difíceis. Pedimos que nos dirija nesta manhã, abrindo o nosso coração para a verdade, e que o Senhor use o teu servo. Papai! Nós vamos começar esse momento especial de adoração ao nosso Deus, cantando o hino de número 581 do nosso hinário, e é um hino que fala sobre a adoração ao Criador. Vamos aguardar a mídia e vamos cantar juntos essa canção. Amém. Se você não cantou, não perca a oportunidade de cantar neste momento e louvar o seu Deus. Vamos continuar a nossa adoração cantando o hino A Tua Palavra, que prepara o nosso coração para a mensagem dessa manhã, que tem como tema a Palavra do Senhor.
Amém. A palavra de Deus nos traz uma mensagem de esperança e de salvação. Que maravilha, não é mesmo? Olha, nós temos todos os domingos no culto da família a oportunidade de ouvir o seu pedido de oração ou a exposição da sua gratidão ao Senhor. Como essa programação está sendo via redes sociais, eu vou pedir para você que nos acompanha para enviar o seu pedido. Manda mensagem, deixa um comentário lá e nós vamos anotar todos eles e enviar para uma equipe de oração, ok? Nós não estamos presentes, né, fisicamente no templo, onde nos dá a oportunidade de dar a palavra a cada um, mas você pode mandar a sua mensagem, nós vamos lê-la e vamos levar a um grupo para que ore, interceda por seu pedido e também pelo seu agradecimento ao Senhor. Neste momento, nós vamos dar a palavra, né, é o tema da manhã, vamos passar a palavra ao pregador. Quem vai nos trazer a mensagem nesta manhã é o irmão Neander, ele é ancião da nossa igreja e foi convidado pela equipe da programação, né, da direção do culto, para trazer a mensagem nessa manhã. Mas, sobretudo, foi convidado pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo use neste momento para nos trazer essa mensagem de esperança. Neander, é com você. Muito obrigado, irmão. Eu agradeço aí a apresentação, agradeço a coordenação, o convite. É um prazer muito grande estar compartilhando esses momentos aí com aqueles que estão sendo abençoados, assistindo mais um culto da nossa igreja. Tá? Fico honrado aí pelo convite. E, na verdade, estamos trazendo aqui, creio que já foi anunciado previamente pelo nosso pastor, os temas que nós vamos estar explorando através de uma série nos cultos da família aos domingos pela manhã, né? Nas nossas crenças fundamentais, trabalhando as 28 crenças que a nossa igreja professa e crê, e tem como sua base, né? Seus princípios aí de fé. E o tema que me coube hoje seriam sobre as Escrituras Sagradas. Estou trazendo esse tema que eu acho que, para embasar uma série de outros que se seguirão, é extremamente relevante e realmente sempre tem algo a acrescentar sobre
as demais crenças que são embasadas na própria Escritura Sagrada, né? Então, a partir daí, nós podemos ter o conceito de que as Escrituras Sagradas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e descreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus ao longo da história. Mas a singularidade da Bíblia, ela não provém de suas incomparáveis influências políticas, culturais e até sociais exercidas sobre o mundo. E sim, provém antes de sua fonte original e dos assuntos de que ela trata. É a revelação divina do Deus homem único, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Dito isso, eu gostaria de dividir o tema de uma forma didática, né? Sobre, primeiramente, a revelação divina. De modo, a existência da palavra, na verdade, ela foi feita de modo que Deus a revelou à raça humana e, através dessa revelação, a gente poderia, didaticamente, dividir em duas formas de revelação. Uma revelação geral e uma revelação especial. A revelação geral, ela é interpretada por a maioria de nós, de um modo geral, pela humanidade, como a autorrevelação de Deus na natureza, na história, no comportamento e consciência humanos. Daí chamaríamos a revelação geral. Para milhões de pessoas, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso está em Salmos 19, 1. Outro texto que revela essa revelação geral através da natureza está em Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Outra forma de interpretação dessa revelação geral, irmãos, se encontram também nas evidências de um Deus que zela por seus filhos, por meio do feliz relacionamento e extraordinário amor manifestado entre amigos, membros de família, esposo, esposa, pais e filhos. A gente pode ver essa revelação, por exemplo, em Isaías 66, 13. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Outro texto que reporta a esse tipo de revelação também está em Salmo 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor também se compadece dos que o temem. Daí nós podemos ver que essas revelações gerais são amplas para qualquer um da humanidade que esteja aberto a perceber Deus através dessa forma de revelação. Então, o mundo que nos provê sinais confusos, apresentando ao mesmo tempo perguntas e respostas, ele manifesta também o conflito entre o bem e o mal, mas não explica de que modo o conflito começou, quem se encontra envolvido nessa luta, por quê e quem finalmente vencerá essa batalha. Então, essa forma de revelação, natureza, relacionamentos entre os seres humanos, não nos passa essas informações que ficam de forma interrogativa ainda. Daí, a necessidade da revelação chamada especial. Deus, então, preparou uma apresentação de forma especial de si próprio, né?
E Deus o fez através das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamentos. No princípio, a sua revelação, ela veio por meio dos profetas. Depois, ela foi transmitida por intermédio do próprio Jesus Cristo, quando veio aqui nessa terra. Nós temos essa revelação afirmada em Hebreus 1, 1 e 2. Na Bíblia, Deus se revela a si próprio em pessoa, bem como por meio de proposições que declaram a verdade a seu respeito. Ambos os tipos de revelação se fazem necessários, porque as pessoas necessitam conhecer Deus por meio de Jesus. Isso se encontra em João 17, 3. Bem como a verdade é em Jesus. Efésios 4, 21. Ambas essas revelações permitem que Deus quebre as limitações mentais, morais e espirituais dos seres humanos e comunique o seu desejo de nos salvar. A partir daí, irmãos, gostaríamos de destacar de uma forma didática qual seria o ponto central das Escrituras. A Bíblia, ela expõe a humanidade e revela a Deus. Expõe a condição humana e revela a solução divina. Olha que bênção. Os seres humanos são mostrados como perdidos, separados de Deus, enquanto automaticamente Jesus é apresentado como aquele que localiza o perdido e o traz de volta para a salvação. Jesus, então, é o ponto focal das Escrituras. No Antigo Testamento, ele é o Messias, o Redentor do mundo. No Novo Testamento, ele é revelado como Jesus Cristo, o Salvador. A cruz, irmãos, representa o mais central de todos os pontos focalizados pela Bíblia, pois ela faz convergir para o mesmo local a inominável maldade humana e a incomparável bondade do amor de Deus. Poderia haver vislumbre mais profundo da falibilidade humana? Ou melhor, revelação do que é o pecado? A cruz revela também um Deus que permitiu que seu único filho fosse morto. Que sacrifício! Poderia existir maior sacrifício, ou até mais abrangente, demonstração de amor? Efetivamente, o foco central da Bíblia, não podemos deixar de mencionar, é a pessoa de Jesus Cristo. Dito isso, meus irmãos, qual é o ponto central das Escrituras? Vamos reportar aqui, de uma forma também didática, de onde vem a autoria das Escrituras, como ela surgiu, e mostrando dessa maneira como Deus vai conduzindo todo esse processo ao longo da história da humanidade. Isso faz com que as Escrituras Sagradas ela seja vista de uma forma singular, que ela tenha uma singularidade, baseada em sua origem e em sua fonte. Os autores bíblicos destacaram, melhor assim dizendo, frequentemente o fato de que não eram os originadores de suas mensagens. Eles as recebiam de fontes divinas. Através da revelação divina, eles haviam sido habilitados a ver essas verdades. Temos várias passagens bíblicas aqui que reportam esta veracidade da revelação divina. Os escritores bíblicos indicaram o Espírito Santo como sendo a fonte de suas revelações. Citando aqui alguns exemplos, ele se comunica com o povo por intermédio dos profetas. Nós sabemos disso em vários textos bíblicos. Davi, por exemplo, declarou: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Isso está em 2 Samuel 23, 2. Ezequiel também disse o seguinte: então entrou em mim o Espírito, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. Depois o Espírito de Deus me levantou. Ezequiel 2, 2, 11, 5.
E ainda Miqueias aqui testificou: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Miqueias 3:8. Apenas alguns exemplos, dentre vários, mostrando a inspiração divina através dos seres humanos falhos e pecadores. Os autores do Novo Testamento, não podemos deixar de mencionar também, reconheceram o Espírito Santo como o autor de suas mensagens. Só para citar alguns exemplos também, Paulo se refere a ele como a fonte da revelação que recebeu, dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Está em 1 Timóteo 4:1. João também inicia o relato de sua visão dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. E para citar também o livro de Atos, no versículo 1:2, a comissão de Jesus a seus apóstolos veio-lhes através do agenciamento do Espírito Santo, que, ao meu ver, foi a revelação maior da manifestação do Espírito Santo como inspiração divina, né? Assim, concluímos, irmãos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, revelou-se a si mesmo ao longo das Sagradas Escrituras. Sem deixar de mencionar isso envolveu cerca de 40 autores ao longo de 1.500 anos. E no sentido de que ele inspirou os escritores, realmente concluímos que Deus é o verdadeiro autor da Bíblia, né? Mas para que essa autoridade se exerça, nós temos que ter confirmação de que a inspiração das Escrituras foi realmente de origem divina. Daí nós vamos ao texto de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Temos aqui que mencionar que a palavra grega theopneustos, aqui foi traduzida, né, na Bíblia como inspirada, a origem grega theopneustos, significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Não temos que dizer mais nada, diretamente do fôlego de Deus, né? Portanto, a inspiração é o processo pelo qual Deus comunica a sua verdade eterna. Como é que esse processo de inspiração ocorre, né? Homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Isso está em 2 Pedro 1:21. Eles traduziram essas revelações em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições de que ela se acha revestida. Mas ainda assim, aquele era o testemunho de Deus. Os homens, não as palavras, foram inspiradas. Interessante esse conceito. A inspiração foram dos homens e as palavras deixou eles à vontade para que elas fossem trazidas conforme a interpretação de cada um. Paulo observou que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Está em 1 Coríntios 14:32. Ou seja, a inspiração ela foi dada aos homens e eles revelaram através de sua interpretação pelas suas próprias palavras. Os escritores da Bíblia foram realmente os instrumentos de Deus na sua pena. A inspiração, ela não atua nas palavras do ser humano ou em suas expressões, mas na própria pessoa que, sob a influência do Espírito Santo, ela é dotada de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual de cada um. Assim, as declarações do ser humano são a palavra de Deus. Só existe uma exceção em toda a Bíblia. Qual que seria ela? Está em Êxodo 20. Nós sabemos muito bem, né? Os 10 mandamentos. Estes, sim, foram de composição divina, não humana, pronunciados pelo próprio Deus e escritos também por sua própria mão. Mas mesmo assim, irmãos, eles foram expressos tendo em vista as limitações da linguagem humana, né? Então, ou seja, Deus tentou trazer isso numa linguagem clara, de forma a nós, humanos limitados, pudéssemos compreender. Com isso, concluímos, irmãos, que a Bíblia realmente é, pois, a verdade divina expressa em linguagem humana. Tá? A inspiração,
e os escritores bíblicos não podem deixar de ser mencionados, né? O Espírito Santo preparou certas pessoas para que recebessem a comunicação das verdades divinas. A Bíblia não explica em detalhes de que forma o indivíduo recebia essa qualificação, mas por intermédio do Espírito Santo estabeleceu-se uma união entre os agentes divino e humano. Que coisa maravilhosa, né? A revelação divina recebida não convertia a pessoa ou lhe assegurava a vida eterna. Isso não era uma garantia de vida eterna. Temos, por exemplo, a história de Balaão, né? Ele foi uma pessoa inspirada, mas realmente se desviou. Ao passo que Davi, por exemplo, que foi uma pessoa amplamente usada pelo Espírito Santo, nós sabemos muito bem das suas diversas falhas, inclusive crimes ao longo de sua vida que foram cometidos por eles. E foi uma pessoa divinamente inspirada. Todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram natureza pecaminosa, necessitando diariamente da graça de Deus. Isso está em Romanos 3:12. E eu acho que isso é um alento para a nossa alma falha, pecaminosa, né? Que não tinha nenhum herói, nenhuma pessoa superdotada de dom, de graça. Todos careciam da graça e misericórdia de Deus, como cada um de nós. E, a partir dali, estavam abertos para a manifestação do Espírito Santo em suas vidas, né? Qual que seria o método e o conteúdo da inspiração, irmãos? Frequentemente, para não dizer a maioria das vezes, o Espírito Santo comunicou o conhecimento divino por intermédio de visões e de sonhos. Outras vezes, ele falou audivelmente ou através de impressões íntimas. A gente vê nitidamente esse fato, por exemplo, com a experiência de Samuel, que recebeu em seus ouvidos a informação divina. Uma história muito marcante desde a nossa infância, né? Samuel recebendo a informação divina já desde criança. Zacarias, por exemplo, recebeu representações simbólicas com as devidas explicações, né? Daí nós temos vários exemplos quanto ao método utilizado, aos métodos, melhor dizendo, utilizado por Deus para a revelação bíblica. Quanto ao seu conteúdo, alguns o Espírito revelou eventos futuros, por exemplo, a história de Daniel. Em outros momentos, os escritores foram realmente assíduos em registrar eventos históricos também, que são de extrema relevância para a nossa vida espiritual. Dentro desse contexto, nós podemos associar inspiração e história. Toda a Escritura, como a gente disse, é inspirada por Deus e é útil e plena em autoridade para servir de base à vida moral e espiritual. Todas as informações chegaram ao escritor bíblico pela orientação do Espírito Santo. A Bíblia revela o plano de Deus em sua dinâmica interação com a raça humana. Isso quer dizer que a confiabilidade dos dados históricos é extremamente importante, já que eles formam a infraestrutura, a base de toda a compreensão humana do caráter de Deus e seu propósito também para a humanidade. Uma visão adequada e correta desses aspectos pode conduzir a pessoa à vida eterna e, por outro lado, se não interpretarmos essa mesma visão corretamente, pode levar a uma completa confusão e até mesmo à morte eterna. Os incidentes históricos, não podemos deixar de registrar, foram registrados para o nosso benefício. Eles constituem tipos e exemplos e foram escritos para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Por exemplo, 1 Coríntios 10:11. Paulo diz também: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso está em Romanos 15:4. Né? Vemos assim que a inspiração divina habilitou os autores bíblicos a apresentar a história de tal forma que fôssemos guiados à salvação. O objetivo maior é esse: a história bíblica nos conduzindo à salvação providenciada por Deus. As biografias dos diversos personagens bíblicos
constituem outra evidência da divina inspiração. Esses relatos, eles delineiam cuidadosamente o verdadeiro caráter das pessoas, pois apresentam tanto as suas virtudes quanto também as suas fraquezas. Seus pecados são registrados com tanta fidelidade como também os seus sucessos. Isso é mais uma prova da veracidade bíblica, né? Daí nós podemos ir até o fato de que as Escrituras possuem uma exatidão incomparável. Incomparável. Assim como Jesus se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, foi a Bíblia oferecida em linguagem humana para que pudéssemos compreender as suas verdades. A inspiração da Bíblia garante a sua confiabilidade. Deus não protegeu as suas mensagens de leituras diferentes ou até variadas, desde que as ideias e verdades essenciais fossem preservadas. Ou seja, Deus procurou em preservar a sua essência, a essência do que a Bíblia contém. Importante é reconhecermos, pois, que os seres humanos podem compreender apenas parcialmente e que sua visão das operações divinas é necessariamente limitada. O cumprimento das profecias atesta a veracidade das Escrituras. A Bíblia tem sido preservada com estupenda e miraculosa precisão, a despeito de todas as tentativas ao longo da história de destruí-la. Um exemplo factível disso, extremamente real, foram os manuscritos do Mar Morto. Nós sabemos muito bem como foi a história de descoberta disso, extremamente preservados. Isso confirma a fidedignidade, confiabilidade das Escrituras como sendo a infalível revelação da vontade de Deus. Daí, podemos conter de que a autoridade das Escrituras possui essa autoridade divina, porque nelas Deus fala por meio do Espírito Santo, fazendo com que a Bíblia seja a palavra escrita de Deus. As reivindicações das Escrituras, esses autores bíblicos testificam em suas mensagens, não se originam com eles próprios, mas que provêm diretamente de Deus. Daí os termos, muitas vezes, nas Escrituras serem iniciados. A palavra do Senhor, eles foram mensageiros do Senhor, assim diz o Senhor, Deus. Essas são as credenciais divinas da sua autoridade. Pedro, por exemplo, classifica os ensinos de Paulo como sendo Escritura. O próprio Paulo, por sua vez, reivindica a revelação para o evangelho que proclama, dizendo, porque eu não o recebi, referindo-se ao evangelho, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. Daí, temos que levar esse ponto de autoridade a Jesus Cristo também, autoridade bíblica, né? Ao longo de todo o seu ministério, Jesus salientou a autoridade das Escrituras. Vamos ao exemplo quando ele foi tentado por Satanás após o seu jejum. Ele reportava, está escrito, era a sua defesa e seu ataque. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus colocou a Bíblia acima de todas as tradições e opiniões humanas. Ele cria firmemente na autoridade da palavra profética e revelou que esta apontava para ele próprio. As Escrituras, disse ele, testificavam de mim. João 5, 39, 46. As mais vigorosas reivindicações de Jesus no tocante à sua missão divina como Salvador basearam-se no cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por várias vezes, ele reportava as suas falas aos escritos do Antigo Testamento. A partir daí, meus irmãos, nós podemos também compreender como um conjunto de verdades, uma revelação objetiva concedida
para guiar a humanidade para fora das trevas geradas por tradições e mitos falhos, conduzindo-a à verdadeira luz de um conhecimento de redenção, um conhecimento redentor. Da mesma forma que Jesus, ele tinha a autoridade das Escrituras, revelava-se a ela, nós não podemos deixar de mencionar o Espírito Santo também e a autoridade das Escrituras. Paulo diz que tão somente por meio de iluminação divina pode alguém obter uma perspectiva correta de Jesus Cristo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Está em 1 Coríntios 12, 13. O mesmo ocorre com a palavra de Deus escrita. Sem a iluminação da mente humana pelo Espírito Santo, a Bíblia jamais poderá ser corretamente entendida ou reconhecida como a expressão autorizada da vontade de Deus. Uma vez que as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, 1 Coríntios 2,11, concluiu-se que o homem natural não aceitam as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, 2 Coríntios 2,14. Consequentemente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, 1 Coríntios 1,18. Tão somente com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que pesquisa até mesmo as profundezas desse Deus, 1 Coríntios 2,10, pode alguém chegar a se convencer da autoridade da Bíblia como revelação de Deus e de sua vontade. É dessa forma que a cruz se torna o poder de Deus, poder de salvação. As Escrituras Sagradas e o Santo Espírito jamais poderão ser separados. Deus, por intermédio do Espírito Santo, é tanto o autor quanto o revelador da Bíblia. Em relação a essa mesma autoridade, nós podemos fazer uma síntese. Contradições entre as Escrituras e a ciência. Não podíamos deixar de mencionar isso. Toda a sabedoria humana está sobre a autoridade da Escritura, Tão necessária agora, do que estamos vivendo nesses momentos tão difíceis de pandemia, de dificuldade em todo sentido, econômicos e tudo mais. Bastou Deus permitir uma peste assolando a humanidade, em menos de uma semana, todo mundo se tornou desesperado, e até mesmo a ciência confusa. Então, toda a sabedoria humana se confirma, está sobre a autoridade das Escrituras. A Bíblia não se encontra sujeita aos padrões humanos, de forma alguma. Ela é superior a toda a sabedoria e literatura humana. Em vez de julgar a Bíblia, todas as pessoas serão por ela julgadas, uma vez que ela é o padrão de caráter e teste de toda a experiência e pensamento do homem. Finalmente, irmãos, as Escrituras Sagradas possuem autoridade sobre todos os dons espirituais que procedem do Espírito Santo, inclusive a orientação que nos vem através do dom de profecia e do dom de línguas também. Na verdade, todos os dons do Espírito devem ser testados pela Bíblia. Se não estiverem de acordo com a Santa Palavra, devem ser descartados como não genuínos. Gostaria de finalizar, irmãos, trazendo a importância de vermos as Escrituras como uma unidade, a sua coerência, Isso é importante. Aqueles que se encontram abertos à iluminação do Espírito de Deus, aqueles que se dispõem a cavar em busca de verdades escondidas por meio de paciente pesquisa e também muita oração, descobrirão que a Bíblia apresenta uma estupenda harmonia. Deus não se revelou à humanidade através de uma cadeia contínua de testemunhos ininterruptos. Não, mas gradativamente, ao longo de sucessivas gerações. Quer tenha sido, por exemplo, nos desertos de Midian, através de Moisés, ou até mesmo nas prisões romanas, por intermédio de Paulo. A Bíblia foi escrita por homens que receberam inspiração
pelo mesmo Espírito Santo. A compreensão dessa revelação progressiva contribui para a compreensão da Bíblia e de sua unidade, a sua uniformidade. Um exemplo claro da revelação progressiva é demonstrado através da harmonia existente entre o Antigo e o Novo Testamentos. A palavra de Deus escrita, embora tenham sido escritos em intervalo de várias gerações e séculos, nas verdades que se revelam, eles são um só, harmônicos, já que Deus é o mesmo. O Antigo Testamento, por meio de profecias e símbolos, revela o evangelho de um Salvador que estaria por vir, vindouro. Já o Novo Testamento, através da própria vida de Jesus, revela o Salvador que era anunciado no Velho Testamento. Ou seja, o evangelho se tornando realidade. Ambos revelam o mesmo Deus, o mesmo Deus. O Antigo Testamento é o alicerce do Novo, eles se completam. E o Novo é a chave, ou melhor, e ele é a chave que abre o Novo. Por outro lado, o Novo Testamento explica vários mistérios que foram deixados no Velho Testamento. Para concluir, meus irmãos, Deus nos oferece um gracioso convite para pesquisarmos as Escrituras e nos tornarmos familiarizados com Ele, através dessa pesquisa sincera e em oração, através do seu Santo Espírito. Eu gostaria de concluir essas mensagens. Quem puder achar aí o texto bíblico, já foi mencionado aqui ao longo da exposição, mas que vocês possam abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulos 3, versículos 16 e 17. Eu vou compartilhar com vocês para eu finalizar. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Boa obra essa, irmãos, que nos prepara para o céu. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para que isso possa fortalecer a nossa vida espiritual através da nossa comunhão diária, pelo auxílio do Espírito Santo, para que ele nos revele as insondáveis mensagens que a palavra de Deus nos revela. Essa é a nossa mensagem e a nossa oração, nos preparando para mais uma semana. Gostaria de convidar cada um que está nos assistindo que curve a sua fronte nesse momento para pedirmos a proteção, a inspiração do Espírito Santo, para que ele possa, através de nossas vidas falhas, pecaminosas, preencher esse espaço, Senhor, e nos dar clareza na interpretação da sua palavra, e que isso alimente os nossos corações para que a gente coloque tudo que ali for aprendido em prática, né? Na salvação de pessoas que ainda não a conhecem e no fortalecimento de nossa vida espiritual. Oremos, Senhor. Ó Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela Santa Escritura, as palavras que foram ditas por pessoas falhas, pecaminosas, como cada um de nós, mas inspiradas por Ti, Senhor, abertas ao Teu Santo Espírito. E através dessa inspiração, Senhor, revelaram verdades incríveis que o Senhor teve a preocupação, o cuidado, a misericórdia de passar para cada um de nós. Que possamos ter esse mesmo Espírito em nossos corações, Senhor. Que possamos ver essas revelações de forma clara, de forma objetiva, como lemos aqui, que só através do Seu Santo Espírito somos capazes de ter essa interpretação. E que isso, incutido em nossos corações, Senhor, possa fazer revigorar em nós essa esperança e que possamos colocar isso em prática, compartilhando com aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, protegendo, guardando, nos livrando dos males enormes que estamos passando, protegendo e preservando os teus filhos. Mais uma vez, pedimos já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém.